Seja bem-vindo, comandante. Mais uma aula, então, do nosso curso SAF, a Jornada da Semente ao Fruto. Aula 28 já, hein? Como é que tá indo aí? Virando muitas chaves? Tá com fé que as coisas vão dar certo? Pois hoje nós vamos falar justamente fé versus dúvida. Vamos virar essa chave aí? Porque eu tenho muita fé que tudo que eu estou fazendo faz parte do meu propósito. E hoje, comandante, você vai entender o quão poderosa é essa chave. Então, vai se preparando para você virar ela e muitas coisas diferentes começarem a acontecer na sua vida. E como eu tenho fé de que as coisas estão no caminho certo, eu já vou começar pedindo para você deixar seu like, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai fazer diferença e eu diria até com pessoas que você nem tem tanto conhecimento, porque nunca se sabe o que o outro está pensando e como ele está reagindo. E talvez seja esse curso faça, né, toda a diferença, seja a diferença para alguém que você nem sabia, literalmente mudar de vida. Porque sim, eu tenho fé que esse curso pode mudar muitas vidas por aí, comandante. Então, para a gente falar da nossa chave de hoje, eu queria colocar aqui a definição do que é fé. E lá na Bíblia, em Hebreus 11, 1, diz o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu vou repetir, comandante. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, de cara você entende que a fé não é uma coisa palpável. E aí depende muito exatamente da sua capacidade de lidar com coisas abstratas. Se for para definir uma palavra, eu diria que fé é imaginação, né? E o grande lance da fé, né, dessa questão de você imaginar coisas possíveis ou impossíveis, é que você não precisa de fé para as coisas comuns do dia a dia. Você não precisa de fé para levantar, você não precisa de fé para cumprir uma tarefa, para levar o lixo lá para fora, para lavar a tua louça. Enfim, você não precisa de fé para dirigir, se isso se tornou uma coisa comum na sua vida. Ainda que dirigir para você, em algum ponto, possa ter sido um desafio. E aí sim, você precisou de fé para conseguir superar isso, né? Então, a fé é justamente por isso, é essa imaginação que você tem para encarar desafios, novos ou antigos. Às vezes você não se resolveu, e isso é uma questão que a gente vai falar hoje. Então, ter fé necessariamente não é algo religioso. Ter fé é literalmente você saber usar a sua mente. E por que então a gente, toda vez que ouve falar de fé, conecta diretamente a questão de religião? Então, meu amigo comandante, o grande lance é o seguinte: quando você fala de religião, você fala de doutrinas que têm regras que estabelecem, né, a sua conexão ou a sua interação com muitas coisas que são intangíveis. Então, quando falam de milagre, quando falam de Deus, quando falam de N coisas que aconteceram e que não são assimiladas facilmente por uma mente lógica e racional, você tem que usar a fé. Você tem que exercer essa ação, vamos dizer assim, né? Você tem que exercer esse trabalho de imaginar alguma coisa para poder a sua mente lógica e racional aceitar. Então, se você não tem fé, você não consegue assimilar coisas que fogem do científico, vamos dizer assim. Então, homem de pouca fé, né? Como diz, é aquele que não consegue assimilar uma ideia que seja palpável, mensurável e executável de um modo bem tátil, vamos dizer assim, né? Mas o grande lance é o seguinte, que
Ter fé, então, depende da mente, mas a fé sem ação, né, se ela não vier junto com uma ação, ela é vazia, ela é devaneio. Então, não adianta você simplesmente ter uma visão, né, algo que você imaginou e não fazer nada para alcançar ou seguir na direção dessa visão. E mais ainda, né, essa visão, ela não vai ser aquela coisa assim, hoje vou levantar e me deslocar até o trabalho, vou caminhando até o trabalho. Se é uma coisa que você faz todo dia, e não tem um desafio aí. Mas a partir do momento que você coloca, não, a minha visão, hoje eu vou levantar e a partir de hoje eu vou correr 5 quilômetros todos os dias. Pô, mas eu nem ando até o trabalho, que eu vou de carro, desço de elevador e subo de elevador. Então, se você tem fé que você vai realizar isso, você vai ter que começar com ações, porque senão é só um devaneio, é só uma visão que vai se perder aí ao longo dos tempos. E o mais interessante dessa história é o seguinte, quando você coloca a ação junto da sua fé, da sua visão, vai acontecer uma coisa que é a provisão. Ou seja, a fé com a ação atrai a provisão. E o que é provisão? É justamente uma visão patrocinada. É quando você, realizando ações, se movimentando para cumprir um desafio, alguém compra essa ideia e fornece os recursos necessários para você atingir esse objetivo. E é justamente onde eu vou falar de um jeito bem metafórico, mas é onde a gente separa os homens dos meninos em relação às realizações da vida. Por quê? Porque quem não tem fé vai estar sempre na somatória de 2 mais 2, que é igual a 4. Por quê? Porque as pessoas vão, através do merecimento, né? E é justamente isso, vão trabalhando, vão colocando energia e através do merecimento conquistando as suas coisas. Mas você não consegue passar além do teto. Essa é a chave de ontem. Agora, quando você tem fé, você entra no favor de alguém. E quando você entra no favor, a provisão vem. Esse é o grande lance, esse é o grande segredo. E esses são realmente os homens de fé, vamos dizer assim. Então, a provisão é uma visão patrocinada. E o mais importante em relação à provisão é que a sua mente tem que chegar lá primeiro. Não adianta alguém que acredita em você te fornecer, né, ou te patrocinar sem que você não tenha assimilado essa visão. Então, é a grande situação que a gente vê em diversas ocasiões, que é quando a gente diz que é dar pérola aos porcos. Ou seja, imagina que você tem algumas pessoas conhecidas na sua vida e você percebe uma criança, um menino que tem um potencial atlético muito grande e você vai lá e começa a insistir, fala, cara, você tem capacidade, você tem potencial, você pode ser um grande corredor, você pode ser um grande jogador, enfim. E você começa a patrocinar essa pessoa. Só que ela não assimilou essa visão. A única coisa que você vai conseguir é gastar a sua energia. Por quê? Porque essa pessoa não tem fé de que isso é possível. Então, se a visão não é de quem está realizando, a provisão não vem. Agora, ao contrário, quando o moleque vai lá e mostra, se dedica e faz tudo, e ele tem fé que ele vai conseguir, aí você é uma pessoa que já está ali, né, com essa propensão, você vai ser a provisão para ele. Isso em relação às coisas materiais, isso em relação a pessoas com pessoas. Agora, imagina a seguinte situação, meu amigo comandante. E eis que você, dentro do seu momento de silêncio, do seu momento de conexão, percebe alguma coisa aí no seu peito, percebe um desejo, você recebe uma visão que vem de cima. Então, se a visão veio de Deus,
ele vai te dar a provisão. O que você precisa é o quê? Ter fé. Que fé? A fé de que quem colocou essa visão na sua vida é o responsável por te patrocinar e cumprir essa visão. Então, esse é o grande lance, né? Sabe aquela história de que, por exemplo, os Estados Unidos vão entrar numa guerra e aí ele convoca todos os soldados e na hora que o pessoal está embarcando, fala, ó, pessoal, não esquece de levar aí o cartão de crédito, levar aí as suas reservas, porque vocês vão precisar comprar munição lá. Isso não acontece. Por quê? Porque quem chama para a guerra paga a conta. Se Deus está te chamando para cumprir uma visão, Ele vai patrocinar você. Só que aí é o que vem, onde vem o grande lance que eu acho que pode fazer a mudança, né, a virada de chave da sua vida aí. Nesse exato momento, Deus te dá exatamente o que você precisa. Então, por que eu afirmo isso, né? Porque ele nunca vai colocar a provisão antes da visão. Sabe aquela história de que se você não acredita, ele não vai te dar mais do que você precisa. Já que você não tem onde investir essa provisão, ele não vai te dar mais que isso. Então, sabe aquela história que você tem uma visão? Não, eu me vejo próspero, eu me vejo rico, eu acredito nisso. E aí o que Deus faz? Te coloca na falência. E aí o que Deus faz? Te coloca no negativo no banco, te coloca nas dívidas. Deus, será que foi Deus que colocou ou você que se colocou aí? Mas o que ele faz é não te dar mais do que você precisa, porque na verdade quando você se coloca nessa situação, Deus está te dando a oportunidade de aprender a sair dela, aprender a resolver as coisas que você não tinha capacidade. E por mais que ele coloque em você um prêmio de loteria, isso é estatístico, a grande maioria das pessoas que ganharam em loteria simplesmente desperdiçaram todos os recursos. Por quê? Porque não sabiam lidar com ele. Então, como você quer ser uma pessoa rica e próspera se você não sabe lidar com dinheiro? E como você aprende a lidar com dinheiro se você não foi capaz de investir, né, no conhecimento no tempo certo e você toma isso como uma visão? Deus te coloca no curso expresso, que é o quê? Vamos lá, encarar umas dívidas para você aprender a se virar e sair delas. Então, nesse exato momento, Deus está te dando exatamente o que você precisa. E aí sim, você tem a capacidade de sair. Por quê? Porque quando você for atrás da visão que está aí no seu coração, e aí a gente volta lá, a gente volta exatamente, né, qual é a sua missão nessa vida, governar sobre todas as coisas, servindo e desfrutando. Ou seja, quando você percebe que esses desejos eles te levam exatamente à servidão em nome de Deus, e você aprender a governar, agradecer e desfrutar de tudo que está em volta, a provisão ela vai começar a fluir. Por quê? Porque você está transbordando em prol dos outros. Você está literalmente, né, no caminho que foi proposto. E aí as coisas começam a acontecer. Então, meu amigo comandante, assimila essa chave, vira ela aí e assiste esse vídeo de novo para entender que se você está no caminho certo, se você já tem uma noção, né, da sua identidade, do seu propósito, as coisas vão acontecer no tempo que elas têm que acontecer. O grande lance é que você consegue acelerar esse tempo. E aí, para fechar essa chave 28, né, que a gente falou fé versus dúvida, aonde a gente vai falar de dúvida exatamente agora, que é o seguinte: o que é dúvida nessa chave? Dúvida é incerteza. E o que acontece quando você tem dúvida? A dúvida derruba a sua visão.
E se ela derrubou a sua visão, meu amigo comandante, o que acontece com a provisão? O que acontece com os recursos? O que acontece com tudo o que você tem direito, mas não usa? Isso mesmo, não vem. Então, vira essa chave aí. Derruba essas dúvidas da sua vida e vai para cima que você vai conseguir entender exatamente o que é ter fé e o que significa essa visão que Deus colocou no teu coração. Vou deixar em tela cheia aqui, faz um print desses 2 slides que resumem a conversa de hoje. Slide número 1, slide número 2 e aqui com você vamos para as experiências propostas para hoje. São simples, mas são bem profundas. Pega aí no teu momento de introspecção e lista 3 coisas que Deus colocou no teu coração e que você não teve fé, né, para cumprir. E aí você identifica elas, porque com certeza isso tem a ver com o seu propósito. Na sequência, você escreve então os 5 passos para atingir cada uma dessas visões. E aí mergulha nessa jornada, porque afinal de contas isso tem a ver com o seu propósito. E aí você me fala, mas Martinatti, cara, eu não consigo pensar em 5 passos. Na verdade, mal consigo pensar no primeiro passo para ir em direção a tudo isso, porque eu não me empenhei ainda. Conseguiu pensar no primeiro passo? Dá esse passo que Deus põe no chão e você vai enxergar os próximos. É isso então, comandante. Hoje, pegando pesado e deixando muita coisa para você pensar aí. Então, nesse momento eu me despeço. Muito obrigado por estar comigo em mais essa virada de chave. Vai cuidar da sua vida. A gente se vê amanhã. Fui!